2011 mal tinha começado e o Fórum Econômico Mundial, que aconteceu em janeiro na Inglaterra, já fazia um alerta. O mundo pode não resistir a uma nova crise. Naquela reunião, os especialistas lembraram que o colapso do sistema financeiro de 2008 esvaziou não apenas os cofres públicos, mas também as economias dos cidadãos comuns. De janeiro para cá, os sinais de que a zona do euro enfrentava sérios problemas financeiros ficaram cada vez mais evidentes. A crise política e econômica paralisou a Europa. Se o mundo sobreviverá a ela ou não, é o que nós veremos a seguir. Nos últimos 100 anos, a história registra uma série de eventos que, se não são cada vez mais graves, são sem dúvida cada vez mais frequentes. As crises econômicas se repetem ao longo da história e já são vistas como uma realidade própria da economia capitalista. De tempos em tempos, as crises aparecem. A de 1929 teve seu auge na quebra da Bolsa de Nova York. O valor das ações em Wall Street despencou tanto que em 1932 os papéis valiam apenas 10% de seu preço original. A Guerra Árabe-Israelense de 73 e a ascensão do Ayatollah Khomeini ao poder no Irã em 79 fizeram disparar o preço do petróleo pelo mundo e ampliaram a dívida de países como o Brasil. Em setembro de 82, a crise partiu do México, que interrompeu o pagamento de sua dívida externa e afetou novamente a economia no mundo. No Brasil, o calote mexicano gerou retração de 5% do PIB e a inflação ultrapassou os 200%. Em 87, o foco de crise volta a ser os Estados Unidos. Em 19 de outubro daquele ano, aconteceu a maior queda do índice Dow Jones em um único dia. O evento ficou conhecido como a Segunda-feira Negra e afetou profundamente o Brasil, que também suspendeu o pagamento de sua dívida. Essa foi a primeira vez que o mundo sentiu imediatamente os efeitos de uma crise no mercado globalizado. Em 1997, foram os tigres asiáticos que fizeram a economia mundial balançar. A crise começou na Tailândia e levou junto a Malásia, Coreia do Sul, Hong Kong, Indonésia, Filipinas e afetou o resto do planeta. No ano seguinte, a crise teve como protagonista a Rússia. A queda do preço de produtos como gás natural e petróleo levaram o país a declarar o calote de sua dívida externa privada. No Brasil, a crise russa levou a taxa de juros a 45% e o real foi desvalorizado, perdendo a paridade com o dólar. Em 2001, os Estados Unidos voltam a ser o centro do caos. Os atentados de 11 de setembro foram responsáveis pela semana mais violenta na história das bolsas americanas. Mais de 10% do valor total do mercado de ações simplesmente desapareceram com as Torres Gêmeas e os investidores perderam mais de 8 trilhões de dólares. Os ataques terroristas também provocaram indiretamente o estouro da bolha da internet, desmascarando as supervalorizações das ações de empresas de tecnologia. Por conta disso, os investimentos passaram então a ser direcionados para o setor imobiliário. O que se viu nos anos seguintes foi uma frágil ilusão de prosperidade, até que em 2008 uma nova crise tomou conta do noticiário, a crise do subprime. A quebradeira mundial de bancos ganhou esse nome por conta dos empréstimos de alto risco, que foram concedidos para a compra de imóveis, cartões de crédito e até aluguéis de carros. Foram necessárias altas doses de socialismo para tentar salvar o capitalismo. Várias nações tiveram que injetar recursos e até estatizar bancos e instituições financeiras. Ao tentar salvar os bancos, os países acabaram se endividando e comprando uma dívida que agora não podem pagar. Muito antes de se recuperar do forte impacto de 2008, a economia mundial se vê agora diante daquela que pode se tornar a maior e mais profunda crise de todos os tempos. A crise europeia já custou o cargo de líderes de nações como Portugal, Grécia, Itália, Espanha e Bélgica. Contrariando a ideia inicial da União Europeia, Alemanha e França se unem na liderança do bloco e tentam isolar as economias mais problemáticas. Diante de tudo isso, o Vaticano surge com a proposta de um governo mundial que deveria cuidar de assuntos financeiros, sociais e morais. Em 2011, quando o mundo passa a ter 7 bilhões de habitantes, cresce também uma dúvida no planeta. Será que ainda existe esperança?
programa de hoje você vai encontrar essa resposta. E também vai entender a origem histórica da crise europeia, o tamanho do problema que ela representa para o mundo e como tudo isso se relaciona com o futuro da humanidade. Além disso, você que nos acompanha pela TV e pela internet também pode participar enviando suas dúvidas pelo Twitter, @novotempo, ou pelo e-mail ntespecial@novotempo.org.br. Nessa noite nós temos aqui dois colegas jornalistas que são muito conhecidos. A voz é mais conhecida que a imagem, não é mesmo? Porque são jornalistas da rede Novo Tempo, mas no rádio. Bianca Oliveira e Márcio Basso, o privilégio de recebê-los aqui. Igualmente, participar de um programa desse é um privilégio para a gente também, Stout. Boa noite, Stout. Boa noite, amigo telespectador. E para a gente é um privilégio estar aqui, com certeza. Já de antemão eu posso informar que a Bianca e o Márcio, amanhã ao meio-dia no Conexão NT, a Bianca é apresentadora do Conexão NT, o Márcio é comentarista do Conexão NT. O Márcio ficou conhecido no último NT especial, porque foi nosso correspondente enviado a Nova York para cobrir os 10 anos, os 10 anos do 11 de setembro, e hoje também comentando sobre a crise europeia. Bianca, da mesma maneira que foi a imprensa que revelou a situação drástica que passava a Grécia, através de uma matéria do New York Times em fevereiro do ano passado ainda, ao mesmo tempo a imprensa mais popular se calou sobre o assunto nos últimos 2 ou 3 anos. Essa questão, Stout, é para a gente analisar, e é por isso que a gente está aqui, eu e o Márcio, para a gente comentar qual foi o impacto que a mídia trouxe em relação à crise na Europa. A questão foi a seguinte: você citou aí um exemplo, né, que daqui a pouquinho eu vou entrar nessa questão. O primeiro fato que eu quero apresentar é que a mídia, sim, exerce uma influência sobre o indivíduo. E o indivíduo, é claro, espera ser informado pela mídia. A grande questão é que é claro, eu não vou estar cometendo nenhum crime dizendo isso, de que a mídia é uma empresa e ela, como empresa, precisa vender um produto que se chama notícia. E essa notícia precisa dar um retorno que é financeiro, que é dinheiro. A questão é que nós tivemos aí o New York Times, o ano passado, se eu não me engano, em fevereiro. Exato. Em fevereiro, eles entraram com essa notícia, uma bomba, na verdade, porque eles disseram que a Grécia estava mascarando uma dívida absurda e, enfim, ninguém sabia disso, a dívida estava ali e ninguém sabia. Já a crise econômica lá já estava acontecendo. Não só lá, mas exatamente, já estava acontecendo, mas estava mascarado. Aí surgiu a bomba. Aí entra uma notícia como essa que você disse, é uma revista semana passada. Essa revista foi a Veja, da semana passada, edição de semana passada, e ela não trouxe nada sobre a crise. Ela trouxe uma personagem de uma novela, que está aí na mídia, negligenciando. Em meio a uma crise, existiu ali um personagem na capa de uma revista em nível nacional. Ou seja, há uma negligência, né, a respeito disso. E há um porquê disso. Porque se colocasse, quem sabe, uma notícia sobre a crise econômica na Europa, não ia vender tanto. Não há um Márcio, interesse. O que eu gostaria de entender, Márcio, em poucos minutos, porque a gente tem que já conversar com outras, receber outras participações nesse programa, é porque é importante que as pessoas estejam informadas sobre o que acontece até mesmo no outro lado do mundo. Porque é importante que as pessoas entendam o que está acontecendo no mundo. Sim, na verdade é assim, em 2010, na verdade em 2009, a mídia falava, mas falava menos. Em 2010, no começo de 2010... Inclusive foi na mesma Veja que na semana passada falou o Pereirão, esse mulherão. Em 2010 ela falou, inclusive, algumas questões sobre a dívida. Inclusive eu li, eles falavam, tinha na época uma expressão chamada os pigs, né? Obviamente, enfim, muito pejorativa, né? Porque os pigs são os porcos, e quem? Portugal, Itália, Irlanda, o G, a Grécia e a Espanha, né? A Espanha, então os porcos ali já meio infectados. Obviamente, ainda não se sabia da grandeza dessas dívidas desses países. Agora, Stout, eu vejo uma questão, não que a mídia tenha deixado de falar, é que a mídia, de uma certa forma, vamos falar a grande imprensa,
ela, concordo com a Bianca, ela tem que vender. Então, quer dizer, ela primeiramente ela não explica as coisas muito bem. Até foi dito, mas não foi dito talvez com a clareza que devesse ter sido falado. Às vezes uma notinha, alguma coisa mais aqui, escondidinha, nada explicativa. Eu gostaria de... o programa ao vivo, o tempo é muito curto, a gente tem que realmente aproveitar todas as oportunidades que nós temos. E hoje nós temos a oportunidade de falar também direto da Alemanha, uma participação direto da Alemanha ao vivo, de Bremen, Márcio Gonçalves. Eu gostaria de ouvir do Márcio qual é a situação real, se essa crise na Europa é real, assim como nós estamos conversando aqui no estúdio, se a situação de quem vive na Europa também é essa situação tensa, né, e crítica, como nós estamos observando aqui. Márcio, uma pergunta, Márcio Gonçalves, né, porque nós temos os dois Márcios participando nesse momento aqui. O Márcio Gonçalves na Alemanha, de Bremen. O Márcio é professor de matemática e física numa escola internacional lá em Bremen. É brasileiro, já viveu na Europa no período pré-União Europeia e vive na Europa agora, nos últimos meses. Márcio, Angela Merkel, inclusive na semana passada, no encontro do partido dela em Leipzig, defendeu a estrutura da União Europeia. O povo alemão, o que pensa da União Europeia? O povo quer continuar pagando essa conta ou não? De maneira geral, o povo não consegue mais imaginar sem viver dentro da União Europeia. Mas, atualmente, a situação de crise faz com que o povo se pergunte por que está na União e para onde essa União vai. A mídia está dizendo que essa crise pode dar a oportunidade de criar algo chamado a União, os Estados Unidos da Europa, quer dizer, unificar ainda mais politicamente a Europa, porque dizem que o erro que aconteceu foi um erro político e não financeiro. Certo. Então o povo não sabe muito bem se quer mais ou se quer menos Europa, mas já está acostumado a viver sem as fronteiras. A Angela Merkel disse que mais Europa, né? Que se o euro falhar, a Europa teria falhado também. Você concorda com isso, não? Oi? Angela Merkel, na semana passada, disse que, na verdade, o que a Europa precisa é de mais Europa e não menos Europa. É isso mesmo? Isso mesmo. E o povo está na dúvida de informação. Mas, de maneira geral, ninguém consegue imaginar viver sem a Europa, não. Tá ok. Márcio, eu agradeço a sua participação direto ao vivo da Alemanha, direto da Alemanha. Agora eu sei que você está num horário aí de 1h da manhã, né? O fuso horário já castiga a sua participação aqui. E eu agradeço também a participação do Márcio Bácio e da Bianca. E nós vamos para o intervalo agora. E no próximo bloco você vai entender também como a Europa chegou a essa situação e conhecer uma das propostas de solução para essa crise, que é uma autoridade mundial. Não saia daí.